Estamos pregando sobre graça. Olha o tema aí, a coisa mais linda. Graça, um tema profundíssimo. E hoje, como a pastora Gabriela falou, tanta gente enganada pelo diabo, né? Uma das maneiras que o diabo engana as pessoas é no cansaço. Quantas pessoas estão cansadas de trabalhar e trabalhar de novo e continuar trabalhando e não ter tempo para desfrutar, né? Mas graça é desfrutar de tudo que Jesus Cristo tem. Graça é isso, é desfrutar. Graça é Deus fazendo, é Deus pagando a conta, ainda que nós trabalhemos, mas é Deus que nos capacita e é Deus que nos faz vencer cada obstáculo. Isso é graça. O homem viveu a graça no jardim, até que o homem desobedece, é colocado para fora do jardim. Então o homem começa a se virar, né? Aí está escrito lá que agora vai ter suor, vai ter espinho. O homem teve que plantar, colher, se virar, meu irmão, minha irmã, porque enquanto nós estamos debaixo da graça, nós temos a bênção do Senhor. Agora, eu quero trazer um texto essa noite e mostrar para vocês hoje que a igreja, ela precisa evoluir, ela precisa caminhar, ela precisa entender, na verdade, o chamado de Deus para cada um de nós, porque tudo que Deus quer é uma família próspera, uma família unida, uma família dentro do propósito de Deus. Uma família fora do propósito de Deus, Deus não tem nada com essa família. Por quê? Porque Deus só tem algo no Filho. Deus não tem nada fora do Filho. É por isso que você e a nossa casa precisamos estar dentro do Filho, para que a graça se manifeste. E existem coisas, meus irmãos, que foram úteis no passado, mas que hoje são inúteis para Deus. Existem coisas que Deus usou no passado e foi muito útil, mas hoje não há utilidade nenhuma. E também, se nós não entendemos qual a vontade do Senhor, nós passamos a ser inúteis para Deus. Nós paramos no processo, paramos na caminhada, paramos no desfecho da graça, porque a graça é uma porta aberta que depois dessa porta tem tantas coisas. A graça, ela não apenas salva, se é que nós podemos falar que a salvação seja apenas salvação. Salvação, meus irmãos, nada mais é do que o livramento do inferno. Isso é maravilhoso. Mas a graça também, ela perdoa os nossos pecados, porque é pela graça que nós somos perdoados quando Cristo vai para a cruz. A graça, ela é tão maravilhosa e riquíssima, que quando nós entendemos a graça, toda a nossa casa começa a fluir. Mas, como eu disse, existem coisas que no passado deram certo, mas hoje são completamente inúteis. Por exemplo, trabalhar e trabalhar. Se nós apenas trabalharmos e não estivermos no propósito de Deus, nós nos tornamos inúteis para Deus. E o diabo, ele vai tentar fazer com que nós trabalhemos muito e não tenhamos tempo para desfrutar de nada, que nós não tenhamos tempo para aprender o que as Escrituras ensinam, que nós não tenhamos tempo de desfrutar nada que vem da graça. Então o Senhor Jesus, ele vai mostrar um texto. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto, porque é no entendimento que a igreja cresce. Eu sei que a unção é muito bom,
Eu sei que rodopiar, cair, voar, eu sei que receber a glória dos céus é tremendo, é glorioso. Mas se nós não tivermos direção, nós vamos ficar rodando igual o povo do deserto. E nós precisamos ter sabedoria, precisamos ter inteligência espiritual para prosseguir, para que nós possamos desfrutar, para que a nossa casa desfrute, para que nossos filhos e os filhos dos nossos filhos possam desfrutar da graça abundante do Senhor. Amém? Então, para isso, é necessário rasgar o véu, porque tem coisas que foram vividas na velha aliança, por exemplo, que hoje são inúteis. Existem coisas que deram certo no passado. Por exemplo, nós vimos muitos personagens da Bíblia no passado, e eles eram riquíssimos. Por exemplo, Abraão, ele teve que se separar do seu sobrinho Ló, por conta que eles estavam tão ricos que havia confusão entre os dois, ninguém sabia mais o que era um, o que era do outro, porque no antigo pacto, a bênção financeira era um projeto de Deus na vida do homem para mostrar a grandeza de Deus. Não fique triste. Não fique triste. Deus não quer que você seja pobre. Eu não estou dizendo que você vai ser pobre, mas eu estou dizendo que existe algo maior do que a bênção financeira. E quando nós alcançamos este algo maior, então a bênção financeira virá sobre a nossa casa. Mas nós não podemos cair no engano do diabo que nos faz nos ocuparmos e trabalharmos e deixarmos o principal de lado. Deus tem um propósito comigo e com você. Deus tem um propósito com as nossas casas. Essa aliança, a aliança da graça, ela não só nos garante uma vida de fartura, não só isso, como ela nos dá autoridade no mundo espiritual. No pacto anterior, que era o pacto da lei, os homens não tinham autoridade espiritual, a não ser os profetas. Mas os homens, eles eram abençoados pelas suas finanças, quando obedeciam, quando obedeciam os princípios que Deus recomendava, né, todos os preceitos de Deus. Então o povo era abençoado, e isso era sinal de que Deus era com eles. Mas hoje, alguém pode ser totalmente abençoado financeiramente e nem ter Deus. E a prova disso é que tantos milionários têm se jogado de prédios, têm se matado, outros têm morrido cedo, de alguma maneira, porque a bênção dessa aliança da graça é maior do que a aliança da lei. Então existem coisas que deu certo lá atrás, mas hoje é inútil. É inútil você acordar cedo, trabalhar o dia todo, trabalhar à noite e não participar do projeto e do plano de Deus para a tua vida e para a tua casa. Ainda que você adquira bens e dinheiro, você também vai adquirir um enorme vazio no seu coração, porque a graça é desfrute. Se o teu trabalho não tem propósito com o propósito de Deus, é só você, somos só nós. Se o que eu faço não prega evangelho, se o que eu faço não alcança vidas, se o que eu faço só me traz recurso para minha casa e é todo dia esse suor, eu preciso refletir. Algo está errado. Então está escrito aqui em 2 Coríntios, coloca ali atrás para mim, 2 Coríntios, capítulo 3,
verso 14, 14, 15, 16. Coloca aqui atrás, isso. Preste atenção. Mas os seus sentidos, ou os seus pensamentos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual por Cristo foi abolido. O qual por Cristo foi abolido. Cristo aboliu a lei. Cristo aboliu a lei, ele rasgou o véu. Olha isso aqui. Verso 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles. Mas quando se converterem, meus irmãos, o véu foi rasgado. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Para que eu e você vivamos essa nova aliança da graça, é preciso tirar o véu. Não há como viver a graça com véu. E sabe o que representa véu? Talvez a justiça própria. Talvez a tradição dos pais. Talvez o meu achismo. Tantas coisas hoje representam o véu. Não só a lei. Não só a lei, mas tantas coisas representam o véu que precisa ser tirado. Então Jesus, vem comigo. Jesus, em Lucas capítulo 17, verso 7. Lucas 17, verso 7. Vem comigo, deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, que a tua santa e maravilhosa palavra, Senhor, seja ministrada ao coração da tua igreja. Porque se o Senhor trouxe a tua igreja até o templo, que não é a igreja somos nós, então que a tua igreja, Pai, cresça em sabedoria e graça e possa desfrutar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Verso 7, Jesus então está ensinando os apóstolos, Jesus está ensinando os seus discípulos, e ele vai dizer no verso 7, e qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando a quem vindo ele do campo, logo dirá, chega e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Palavras de Jesus Cristo. Precisamos entender algo aqui. Aqui existe um servo trabalhando. Aqui existe um servo que veio do campo. Ele tem uma função. E ele chega em casa e o seu senhor está em casa, está na mesa. Nós éramos esse servo, jovens. Nós éramos esse servo que estava no campo, trabalhando, e chega em casa e agora precisa servir a mesa do seu patrão, que é Cristo. E Jesus está dizendo que existem coisas que precisam ser feitas. E nós precisamos trabalhar. E nós precisamos suprir a nossa casa. E nós precisamos criar nossos filhos, ter nossas casas, nossos carros. Isso é necessário. E precisamos trabalhar então, precisamos ir até o campo, trabalhar. Mas ele está sentado à mesa e ele precisa ser servido.
Jesus está sentado à mesa. E o texto diz: então Jesus dá graças a mim e a você, porque trabalhamos o dia todo, porque estamos buscando finanças, porque estamos cuidando da nossa casa. E ele mesmo vai dizer: acho que não, creio que não, melhor dizendo, porque achar é não ter certeza, e Jesus está dizendo: creio que não, creio que não. Então isso nos ensina algo. Trabalhar é necessário. Sim, suprir a casa é necessário. Mas não é tudo. Precisamos fazer mais. Porque se nós trabalharmos, cuidarmos da nossa casa, dos nossos filhos, cuidarmos da igreja de Deus, cuidarmos do ministério, e pararmos por aí, talvez nós não recebemos graças. Porventura dá graças? Talvez não recebemos a graça que é Deus fazendo. Aleluia, aleluia. Palavras de Jesus, letras vermelhas, e quem tem uma tradução boa como essa, letras vermelhas, Jesus falando. É Jesus que está falando. Então ele vai dizer no verso 10, coloca aqui atrás: assim também vós, assim também nós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Ou seja, meus irmãos, fazer só o que nós devemos fazer, somos servos inúteis. Por mais que você trabalhe e cuide da tua casa, e a tua casa não falte nada, para o Senhor somos servos inúteis. É preciso mais. Mas o que de mais é preciso? Tudo que é propósito do Senhor. Se a nossa vida parar no trabalho, na escola, se a nossa vida parar no ministério de diaconato, ou de ensino, ou de louvor, ou de pregação, se pararmos aqui, nós somos servos inúteis, porque temos mais coisas a fazer, muito mais coisas a fazer. Mas se temos coisas a fazer, e a graça é Deus fazendo, tem algo errado, porque graça não é Deus fazendo. Sim ou não, gente? Então como é que eu preciso fazer? Simples. O Senhor me dá graça para trabalhar muito mais do que qualquer outra pessoa. E esse trabalho não vai me ser peso nenhum, porque ele é dado pela graça de Deus. E tudo que eu faço então com glória, com honra, eu faço então com vontade. E quando eu faço com vontade aquilo que a graça necessita que seja feita, então a minha casa vai bem. Então as finanças começam a dar certo. Eu não estou pregando aqui que você vem para a igreja e vai ficar rico. Não, eu sou contra isso, porque isso é mentira. Agora, é impossível que alguém viva nos princípios desta palavra e não seja abençoado. Porque se Deus não cumprir a promessa dele e você fizer a sua, tem algo de errado. Aleluia. Aleluia. Também podemos considerar o seguinte: se fizermos apenas aquilo que deve ser feito, ou seja, se nós crermos em Cristo, jovens, se você apenas crer em Cristo e parar, servo inútil, porque a salvação
É o primeiro estágio. Existe um reino a conquistar. Existem coisas a fazer. Existem coisas úteis para Deus nesse tempo que antes eram inúteis. E existem coisas inúteis para Deus hoje que antes eram úteis. E a igreja precisa estar a par da vontade de Deus, sabendo da sua vontade. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, coloca aqui atrás, por favor. Verso 9. 1 Coríntios capítulo 15, verso 9. Olha o que está falando aqui o Paulo, o apóstolo. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Que não sou digno, além de menor, não é digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo, o apóstolo, se considera o menor. E não só isso, ele também perseguiu a igreja de Deus. Talvez seria o menos indicado para entrar pela graça e para desfrutar da graça. Eu não sei qual é o teu passado, eu não sei o que aconteceu na sua vida, e nem o que está acontecendo agora, e nem preciso saber. Talvez você se considere pequeno, talvez você considere impossível de fazer algo. Talvez você veja eu com este microfone e diga: um dia eu gostaria de pregar, mas vai ser impossível. Deixa eu te dizer, se você pensa assim, provavelmente estará aqui. Aleluia. Eu vou ter que repetir. Se você pensa que não tem qualidades para pregar diante de uma igreja, talvez você seja o próximo escalado. Talvez, se você pense que não é digno de fazer nada para Deus, deixa eu te dizer, tem sérias chances de você começar a fazer hoje. Porque o Senhor não está procurando pessoas capacitadas, Ele está procurando pessoas que entendem o chamado, a graça, a sua palavra, a sua vontade, o seu plano, a sua vida. Tudo que Deus está preparando aqui, nesse tempo, é para a graça, são coisas úteis. Verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Presta atenção. Não é o que nós somos, é se temos a graça. Vou repetir, você não entendeu. Não é o que você é, não é a tua conta bancária, não é o quanto você oferece no seu envelope de dízimo. Não é a sua oferta, não é nada disso. Talvez você pense assim: eu não tenho nada, eu vou colocar R$2 no envelope, que eu tenho vergonha de levar os R$2 na frente de todo mundo. Não pense assim. Não pense assim, porque Deus não te olha assim. Deus não está preocupado com aquilo que você tem, Deus está preocupado com aquilo que você é. E Deus está preocupado em que você desfrute daquilo que Ele é. A graça de Deus é maravilhosa. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Presta atenção, nós podemos fazer com que a graça de Deus seja vã. Nós podemos fazer com que a graça de Deus não nos alcance. Nós podemos ser inúteis. Nós podemos ser para Deus servos inúteis. Porque Deus quer dar.
que Deus mais ama é dar. E a primeira coisa que nós precisamos entender: Ele nos ama. E nos ama tanto que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toca, Espírito Santo, pega a tua igreja, pega a tua igreja, pega a tua igreja, entrega a graça, Senhor. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos os apóstolos, todos eles. Trabalhei mais do que Pedro, Tiago, João. Eu trabalhei muito mais do que eles. Olha isso aqui, meus irmãos. Todavia não fui eu, mas a graça de Deus que habita em mim. Você não precisa de mais nada a não ser a graça. E eu não estou dizendo com isso que você vai viver do vento, não. Estou dizendo que você vai entrar, vai fazer um curso, vai ser um médico. Não vai ser um médico, vai ser o melhor dos médicos, vai ser o melhor advogado. Você vai ocupar uma cadeira política, mas vai trabalhar com decência e com ordem e com realidade de Deus na tua vida. Você pode ser um pregador, sim, mas um pregador, um homem de Deus em primeiro lugar, que não se corrompe, que não está preocupado com a corrupção, que não vende o propósito pela corrupção. Você pode ser um grande empresário, você pode ser um grande jogador de futebol, você pode ser qualquer coisa, mas você precisa ter a graça, porque sem graça é desgraça, e desgraça dói e nos fadiga. E o diabo, ele ama quem não tem graça, porque ele dá mais e dá mais e dá mais e dá mais e dá mais trabalho. A igreja precisa crescer. A igreja precisa crescer e ser administradora. Nós precisamos aprender a administrar ministérios, administrar casa, administrar empresas, administrar hospitais. Nós precisamos administrar escolas, precisamos administrar o poder público, judiciário. A igreja precisa ser relevante, porque nós temos a graça. Um dia alguém disse: quando eu for para o céu, eu estiver diante de Abraão, eu quero perguntar: Abraão, eu sou fã teu, porque tu fizesses tantas coisas. E Abraão vai dizer então para ele: e eu não sou fã teu, porque você tinha graça e não fez nada. Mas deixa eu dizer, Abraão tinha graça. Não é ter ou não ter, é entender o que é a graça. Quando nós entendemos o que é graça, nós começamos a governar no mundo espiritual. E quando nós começamos a governar no mundo espiritual, o teu inimigo, aquele que vem para tirar a tua paz, te encher de coisas a fazeres, ele vai olhar para você e vai dizer: opa, tem alguém com ele, já não dá mais, já não posso mais chegar perto dessa pessoa, porque essa pessoa agora reflete Cristo. Graça é Cristo. Deixa eu dizer, graça é Cristo. Irmãos, tudo na Bíblia, tudo na Bíblia aponta para Cristo. Cristo é o princípio. Gênesis começa com Cristo. No princípio fez Deus.
os céus e a terra. Esse princípio não é um tempo, é uma pessoa, é Cristo, porque lá em Colossenses está escrito que Ele é o princípio. Jesus Cristo é o princípio. Ele é o primogênito. Ele é o cabeça da igreja. Jesus Cristo é o princípio em Gênesis, Ele é a árvore da vida. Lá em Apocalipse, tudo é Jesus. Tudo é graça. Quem entendeu graça, meus irmãos, vive na graça. Assim como Adão entendeu a graça e viveu na graça, mas depois virou as costas para a graça e teve que viver a lei, teve que viver a sua própria força. Mas Abraão viveu graça. Mas Enoque viveu graça. Mas Davi viveu graça. E tantos outros que viveram a graça foram bem-sucedidos. E a igreja hoje vive nessa aliança da graça. Só que o diabo tem enganado, como a pastora falou aqui, tantas pessoas que vivem uma desgraça, porque trocam o propósito por trabalho. Eu sei, meus irmãos, nós precisamos trabalhar, mas você pode usar o teu trabalho para que a graça de Deus flua. Você pode usar a tua vida para que a graça de Deus flua. Você pode deixar que a graça de Deus entre em ti e não te canse. Tudo que cansa não é graça. Tudo que nos fadiga não é graça. A graça é maravilhosa. A graça é poderosa, porque a graça afasta todo o inimigo de perto de nós. Quando o diabo olha uma pessoa que vive cheio da graça do Espírito Santo, com certeza ele não vai conseguir te encarar. Pode ter certeza, meus irmãos. Eu sei o que digo. Eu vivi os dois lados. Eu vivi a desgraça, mas hoje eu vivo a graça. E não sou eu que faço. Você pensa que vir aqui e trazer uma mensagem para 150, 200 pessoas é fácil? Não, meus irmãos, só pela graça. Só pela graça. E ainda que alguém tenha sabedoria para dar uma palestra e mexer com todo mundo, você vai sair daqui vazio. Talvez pior do que quando entrou. Mas a graça nos capacita a sermos cheios da presença, do propósito, cheios de fé, cheios do dom de Deus, cheios da presença de Deus, cheios da vontade de Deus. Aleluia. Mas não podemos negar os princípios da graça. Não podemos negar, meus irmãos, os princípios da graça. Crente não pode negociar. Crente não pode virar o pescoço e olhar para outra mulher se é casado. Crente não pode fazer sexo antes do casamento. Isso tudo é uma desgraça. É o diabo enganando. É o diabo trazendo ofertas para depois encher a vida do crente de desgraça. A igreja precisa andar em princípios. A igreja precisa se posicionar, porque o nosso inimigo é invisível, mas ele está em todos os lugares. Ele vê por detrás da porta. Ele vê quando ninguém está vendo. E também ele acusa cada um de nós perante o Senhor, quando nós damos brechas e quebramos princípios. E talvez aqui seja a diferença de alguns crentes que fluem e da maioria que não flui. Mas você pode tomar uma decisão hoje, porque é de graça. É de graça. O publicano e o fariseu chegaram, e o fariseu foi lá para frente e disse: olha, meu Deus, eu jejuo 3 vezes por semana, oro não sei quantas vezes. Ele batia no peito e disse: não sou como aquele que está lá atrás.
E lá atrás estava o publicano, e nem podia levantar a sua cabeça. E ele dizia: Senhor, eu sou um imprestável, sou pecador, sou errado, mas é de graça, então eu quero. Aí Jesus vai perguntar qual dos dois encontrou graça. A graça é para quem não é capacitado. A graça não é para gente capacitada de Deus. E posso dizer uma coisa? Eu e você nunca seremos totalmente capacitados de Deus, porque a fonte é inesgotável. E essa fonte está correndo aqui nesse lugar essa noite. Essa fonte está correndo aqui. Nós temos autoridade para dizer não para o pecado. Nós temos autoridade para dizer não para o enganador. Nós temos autoridade para dizer para o Espírito Santo: governa a minha vida, Senhor, porque eu estou cansado, ou eu sou jovem, não quero errar como a minha mãe, como meus pais erraram. Não, Senhor, eu quero uma vida diferente. Há um rio de águas vivas nesse lugar. Há um rio. Cadê o Ivan? Quero que o Ivan cante uma canção. Pode ser? Canta uma canção. Alan, bota o microfone aqui. Há um rio, porque nessa noite Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar. Jovens, abra o seu coração, deixa Deus fazer. E daqui a um tempo você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena viver a graça e não ser um desgraçado. Mas você tem que tomar uma decisão. Nós todos precisamos tomar uma decisão. Viver Cristo é dizer não para o erro. Eu não posso viver Cristo enganando a minha esposa. Eu não posso viver Cristo estando em fornicação. Eu não posso viver Cristo, a graça de Cristo, sem princípios. Eu não posso viver Cristo sendo avarento. Sabe aquela história? A família chegou na igreja e a criança disse: pai, vamos morar na igreja? Como assim, meu filho? Morar na igreja? Você não vê que a igreja é só lugar para cultuar? Não é, pai, é porque na igreja o Senhor é tão diferente. O crente não pode ter duas caras. O crente é santo em qualquer lugar. Se nós temos duas caras, meus irmãos, precisamos refletir. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Deixa o rio fluir. Deixa o rio fluir. Não há nada melhor do que a graça de Deus. Não há nada mais maravilhoso do que a graça de Deus. Não há nada melhor do que a verdade. Jesus Cristo é a verdade. É um rio. Beba das águas. Beba das águas. Beba das águas, jovens. Bebam das águas. Aleluia. Aleluia. Começa a tocar o Espírito Santo. Começa a curar, Espírito Santo. Começa a transformar. Aleluia. Oh, glória.
Oh, glória! A graça é caminhar a segunda milha. A graça é entregar não só a túnica, mas a capa. Isso é graça. A graça te capacita a receber muito mais além do que você possa imaginar. Mas é preciso mudar a mente. Quanto mais você se preocupa com coisas que não são propósito de Deus, mas o diabo vai te enganar. Mas se eu pudesse abrir a cabeça de cada um aqui hoje e enfiar isso aqui. Eu estive dos dois lados, eu sei o que é. Eu sei o que digo. Quantos estiveram dos dois lados, Júnior? Valeu a pena, Júnior? Valeu a pena? Aquilo que o diabo te promete é mentira, mas aquilo que Cristo nos dá é verdade. E Ele não disse que nós não teríamos problemas. Ele não disse que não haveria aflições, mas Ele disse que nós venceríamos todas. E quer saber? É muito bom vencer a barreira. É muito bom vencer o problema. É muito bom vencer as finanças. É muito bom vencer tudo. E é isso que Ele nos capacita. Talvez hoje aqui, nesse lugar, tem alguém se sentindo incapaz de vencer. Deixa eu te dizer, a graça te basta. A graça te basta. A graça te basta. Mas você precisa entender que a graça é princípios. Não queira graça sem obedecer os princípios. Não queira ser cheio de Deus estando em fornicação. Não queira ser cheio de Deus sendo avarento. Não queira ser cheio de Deus sendo um murmurador. Mas a graça está aqui nesse lugar. E todo aquele que quer a graça, que beba de graça da fonte da vida,